aos vivos. Não. Não, aos gravados. Beleza, galerinha? Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Não sei, né? Vai depender do horário que você separou para assistir essa aula, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos. Queria agradecer a conscientização, né? Ao tempo, a vocês que separaram esse tempo para assistir a nossa aula gravada, tá certo? Beleza? É a sua oficina de matemática para a segunda série noite, né? Tranquilo? Você que vai fazer o Enem aí testando e tal. Essa disciplina complementa a sua disciplina de matemática, que também é comigo, hein, pai? Chama. Chama. Vamos dar início à nossa aula, que o nosso tempo é curto. Hoje, galerinha, determinantes, né? Determinantes, regra de Sarrus, né? Regra de Sarrus, jovens, ó. 20/9/2022. Lembra que a gente calculou o determinante na aula passada, mas foi de matrizes 2×2, né? 2×2. Hoje nós temos o determinante de uma matriz, né? Com ordem acima de 2, né? Ordem 3, ordem 4. Objeto do conhecimento. Álgebra e funções, determinante de uma matriz, né? Sarrus. Objetivo, calcular o determinante de uma matriz quadrada, né? Da teoria prática, resolução de questões durante a aula e para casa, ok? Durante a aula e para casa, galerinha. Acompanha comigo. Para matrizes 3×3, podemos aplicar a regra de Sarrus, né? Matrizes de ordem 3. Tem 3 linhas e 3 colunas, tá? Ordem 3, 3 linhas e 3 colunas. Olha aí. Para entender como é feito o cálculo determinante com a regra de Sarrus, considere a seguinte matriz A de ordem 3. Ó. Matriz A de ordem 3. Acompanha comigo. Vamos lá. Atenção. Determinante é um número real associado a uma matriz quadrada. A gente vai associar a matriz a um número, tá? Um número real. Nós temos a seguinte notação, né? Pode ser det de A, ou pode ser o A com 2 barrinhas, né? Uma do lado da outra, tá certo? Todas essas duas notações são notações para determinantes. Para entender como é feito o cálculo do determinante com a regra de Sarrus, considere a seguinte matriz A de ordem 3. Tá aqui a nossa matriz de ordem 3, que tem 3 linhas e 3 colunas, por isso que ela é chamada de ordem 3. Outro detalhe, para calcular o determinante, jovens, a matriz tem que ser quadrada, viu? A matriz tem que ser quadrada. A quantidade de linhas tem que ser igual à quantidade de colunas. Ok? Beleza? Por isso, acompanha comigo. Temos aqui 3 linhas e 3 colunas. Como é o procedimento para você calcular, né, o determinante da matriz? Você vai duplicar, tá? Você vai duplicar as duas primeiras colunas, tá certo? Duplica as duas primeiras colunas, tá bom? Aqui, ó. Peguei aqui as nossas duas primeiras colunas. Primeira. Segunda. A gente duplicou ela, repetiu, repete. Onde? Aqui do lado, olha. Olha, ó, elas aí, ó. A gente repetiu. Tá certo? Como é que você vai proceder, então? Ao fazer isso, jovens, você gerou, né? Atenção, olha aí, ó.
as diagonais principais. Nós temos 3 diagonais principais. E também, né, nós temos 3 diagonais secundárias. 3 diagonais secundárias. Você vai fazer o produto, né, de cada uma dessas setas vermelhas. Não tem 3 setas vermelhas? Em cada uma delas você faz o produto. Não pega 3 elementos? Né, você faz o produto, né, 3 vezes, não é isso? Na seta azul também, né, que ao passar pela região laranja fica verde, você também faz o produto, tá? Fica isso daí, jovens, ó. Em vermelho tá as 3 diagonais principais, em azul tá as 3 diagonais secundárias. Que ao fazer o produto, né, temos aí essa combinação, tá certo? E, atenção, olha só. Veja agora o cálculo do determinante da seguinte matriz B de ordem 3×3. Olha aí, ó. Temos aqui a nossa ordem 3×3. Vamos botar na prática para você entender como é que isso funciona. Primeira coisa, tem 3 linhas e 3 colunas? Tem. Nossa matriz tem 3 linhas, né? Linhas na horizontal, 1, 2, 3. E 3 colunas, colunas na vertical, 1, 2, 3. Tá aí, tem 3 linhas e 3 colunas. Muito bem. Você duplica as 2 primeiras colunas, né? Dupliquei, eu repeti, né? Primeira coluna, segunda coluna, tá aqui, ó. Primeira coluna, segunda coluna. Eu repeti elas. Olha aí. Tá? Aí agora a gente vai fazer o produto das diagonais principais. A gente tem 3 diagonais, as setinhas aí, ó. Cadê? Pronto. Essas setas vermelhas, em cada seta vermelha você faz um produto, tá? Em cada seta vermelha, você vai fazer o produto aqui, ó. 1 vezes 3 vezes 2. Aí por isso que a gente diz que multiplicar por 0 é bom, porque aqui, ó, 5 vezes 0 vezes 4, ó, isso aqui já vai dar 0, não tem muito o que fazer. Olha esse outro aqui. Menos 2 vezes 8 vezes menos 1, né? Cuidado com o jogo de sinal, hein? Cuidado com o jogo de sinal. Olha aí, ó. Destacar em vermelho para você identificar as setas vermelhas. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. 5 vezes 0 vezes 4 dá 0. Menos 2 vezes 8 vezes menos 1 dá 16. É positivo, viu? Positivo. E aí em azul é a sua diagonal secundária. Você também vai fazer o produto, né? Tá certo? Menos 2 vezes 3 vezes 4 vai dar menos 12. 1 vezes 0 vezes menos 1 dá 0. 5 vezes 8 vezes 2 dá 80. Né? 80, olha aí. Seis, 0 e 16, não é isso? Menos a diagonal principal, menos a diagonal secundária, tá? Beleza? Menos 24, 0 e 80. Olha aí. Beleza, beleza, beleza. O que é que você ganha com isso? Resolvendo a nossa continha. Né? Diagonal principal, diagonal secundária. Temos aí o nosso determinante, né? Temos aí o nosso determinante, diagonal principal menos diagonal secundária. Ok? Vou pedir ajuda da produção aqui para deixar 3 minutinhos para você analisar a nossa conta. Deixa eu só destacar aqui, eu vou sublinhar, tá? O que é a diagonal principal em vermelho, seguindo a mesma ideia. E o que é a diagonal secundária, ó. Olha aí, ó. Ok. Produção, vamos lá.
Deixa aí 3 minutos aí, ó. E aí, jovens, vamos lá, olha só, olha só, olha só. É você que estava analisando aí a nossa resolução, né? Esse nosso exemplo, tá certo? A gente tem nosso modelo aí, né? Esse é o procedimento para resolução de uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. E, professor, esse procedimento também serve para uma matriz 4 por 4. Serve, mas calma que a gente vai chegar lá. Existem outros procedimentos mais interessantes, mas o que eu queria era que vocês tivessem conhecimento desse procedimento, que ele é importante. Ok? Beleza. E a gente vai fazer mais exemplos, não vai não?
Vocês concordam comigo? Vamos praticar o que aprendemos para calcular o determinante da matriz abaixo. Vamos à prática. Nossa matriz que está aparecendo aí. Primeira coisa que eu tenho que verificar, né? Ela tem 3 linhas e 3 colunas? Diz aí pra mim. Sim, né? 3 linhas. 3 colunas. Né? Vamos marcar aqui as colunas. 1, 2, 3. Em amarelinho as linhas, 3 linhas. Em vermelho as colunas, 3 colunas. Perfeito, perfeito. Então é uma matriz 3 por 3. Eu posso aplicar, né, isso, a nossa regra, né, de Sarkozy. Repetindo as 2 primeiras colunas. Tá aí, ó, repetir as 2 primeiras colunas, né? O que vai acontecer? Diagonal principal. 2 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 4 vezes 0. 1 vezes 1 vezes 5. Olha aí, ó. 2 vezes 2 vezes 1. Vou destacar em algumas cores aqui para você entender o que está acontecendo. 2 vezes 2 vezes 1. Uma das diagonais principais. Olha ela aqui, ó. Somado com 3 vezes 4 vezes 0. Olha só. 3 vezes 4 vezes 0. Olha aí, ó. Somado com 1 vezes 1 vezes 5. Olha aí, galerinha. 1 vezes 1 vezes 5. Né? Diagonal secundária, meu povo. Do mesmo jeito, né? Esse menos aqui é da fórmula, tá? Esse menos aqui, ele é da fórmula, viu? Eu vou pegar a diagonal principal e vou diminuir da diagonal secundária. A diagonal secundária são essas setas em azuis aí que estão aparecendo, né? Aí 1 vezes 2 vezes 0, mais 2 vezes 4 vezes 5, mais 3 vezes 1 vezes 3. Realizando aí as multiplicações, né, a gente fica assim, ó. 2 vezes 2 vezes 1, 4. 3 vezes 4 vezes 0, 0. 1 vezes 1 vezes 5, 5. Menos, né? 1 vezes 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8 vezes 5, 40. Mais 3 vezes 1 vezes 1. Olha aí, ó. 4 mais 0 mais 5, 9. Menos 0 mais 40 mais 3, 43. 9 menos 43 dá menos 34. Menos 34. Resposta aí da nossa resolução, correto? E agora essa, jovens. Bora fazer mais uma vez? Vamos praticar o que aprendemos, o determinante de uma matriz 3 por 3. Né? Diagonal principal, opa, 3 linhas e 3 colunas. Temos que duplicar, né? Duplicamos aí as 2 primeiras colunas, né? Certinho. Produto das diagonais principais. 1 vezes 7 vezes 2. O procedimento é esse, tá? 3 vezes 8 vezes 3. 6 vezes 2 vezes 6. Olha, ó. 1 vezes 7 vezes 2, 14. 3 vezes 8, 24 vezes 3, 50. Ou 24 vezes 3, 72, né? 6 vezes 2, 12 vezes 6, 72 também. Diagonal secundária. 6 vezes 3. Opa, 6 vezes 7. Vezes 3. 6 vezes 7, 42. 42 vezes 3, 126. Né?
1 vezes 8 vezes 6. 1 vezes 8, 8. Vezes 6, 48. 3 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Olha aí, jovens. As 6 vezes 7 vezes 3, né? É 126. Então fica ali 14 mais 72 mais 72. Menos. Lembra que esse menos é da fórmula, tá? É diagonal principal menos diagonal secundária. Diagonal principal são as setas vermelhas. Tá aqui as continhas das setas vermelhas. Diagonal secundária são as setas azuis. Tá aqui a continha das setas azuis. Ok? Aí na fórmula é diagonal principal menos a diagonal secundária. Tá legal? Então temos aí, né? 14 mais 72 mais 72, 158. Menos 126 mais 48 mais 12, 186. Né? 158 menos 186, 28. 28, jovens. Desculpa, menos 28. Tá certo? Menos 28. Mais uma continha aí, tá? Quero que você preste bastante atenção. A conta tá bem organizadinha, bonitinha aí. Tranquilo. E produção, vamos deixar mais 3 minutos pra galera analisar isso aí. Voltamos, sim, aos vivos, aos gravados, né? Galerinha, algumas situações interessantes para o cálculo do determinante, né?
casos em que o determinante é igual a zero. É interessante você ter conhecimento desses casos para você não precisar fazer contas demais. Tá? Não precisar fazer conta demais. Acompanha comigo. Exemplo. Nosso primeiro exemplo em que o determinante é nulo. Olha aí, ó. Tá aí a minha matriz. Tem 3 linhas e 3 colunas, perfeito. Posso aplicar a regra de Sarrus, mas eu não preciso. Tem algo bem peculiar nessa matriz, que caso isso aconteça ou você identifique em outras matrizes, tá? Você não precisa mais calcular o determinante. Você já sabe que ele vai ser zero. Qual é essa situação? Galerinha, olha para a terceira linha. Horizontal, terceira linha. A terceira linha são todos elementos nulos, né? Você tem ali na terceira linha 0, 0, 0. Por causa disso, né? O determinante é nulo. Ok? Por causa disso, o determinante é nulo, jovens. Olha aí. Segundo exemplo, acompanha comigo. Atenção. Olha aí. O que garante agora aí, ó? No exemplo 1, foi o fato de, né? Foi o fato de termos uma linha nula. No exemplo 2, agora a gente tem uma coluna, né? Uma coluna nula, tá? Quando todos os elementos de uma fila são nulos. Quando eu digo fila, eu estou me referindo a linha ou coluna, tá? Tanto faz, ok? Linha ou coluna. Quando isso acontece, uma fila é nula, o determinante também é nulo. Beleza, beleza. Tudo bem até aí. De boa na lagoa. Muito bem. Ó. Olha aí, ó, a identificação dos elementos. Linha ou coluna. Ou seja, uma fila. Se for formado por elementos nulos, o determinante também é nulo. Beleza, beleza, beleza. De boa na lagoa. Outra situação. Né? Exemplo número 3. Olha aí, ó. Ixi, Maria, essa matriz aí. Né? Você tem aí uma matriz com 4 linhas e 4 colunas, né? Você tem um π ali no meio da história. Tem um raiz de 2, né? Aí diz, então já sei, professor. Se tiver o π na matriz, o determinante também é nulo. Não, jovens. Olhe bem, analise com calma a sua matriz. Sem pressa. Tá certo? Sem pressa. Galerinha, a minha matriz aí, ela tem 4 linhas e 4 colunas. Tá? Essa é uma das situações para você evitar de ter que fazer o determinante de uma matriz dessa. Fazer o determinante de uma matriz de 4 linhas e 4 colunas, meu amigo. Respeite e conta. Tem um procedimento? Tem. Tá? Ok, mas respeite e conta. Meu povo, olha a primeira linha e olha a terceira linha. Vocês estão visualizando? Eu estou pedindo para vocês olharem para a primeira linha e para a terceira linha. Ó, elementos iguais.
É. Olha esse outro aqui, ó. Vocês conseguem me dizer por que esse determinante é nulo também? E, professor, mas aí não tem nem linha nem coluna igual, não. É verdade, igual não tem, não. Mas, olha só. Se você pega a primeira coluna, multiplica por 2, você gera uma outra coluna que também faz parte da matriz, ó. Essa coluna verde é só pegar a coluna laranja e multiplicar por 2. São múltiplos, né? São múltiplos, correto? Quando isso acontece, a matriz é nula, né? Na primeira situação, né? Ali no exemplo 3 de que um determinante é nulo, a linha 1 e a linha 3 são iguais. Já no nosso outro exemplo aqui, olha só, a segunda coluna, né? Segunda coluna é igual a desculpa, duas vezes a primeira coluna, né? Duas vezes a primeira coluna, se pegar a primeira coluna e multiplicar por 2, ela é exatamente igual à terceira. Quando possui duas filas paralelas, iguais ou proporcionais. Se são proporcionais, o determinante também é nulo. Tranquilo, tranquilo, de boa. Olha aí a marcação, né? Das nossas colunas aí. Número 5, jovens. E número 6. Olha só. Vamos analisar aí a matriz do exemplo 5. E aí, por que o determinante é nulo? Temos duas linhas, né? Duas filas iguais aí, duas filas, duas linhas ou colunas iguais. Não, né? Não, né? Pois é. Vamos ver o outro exemplo para ver se fica melhor aqui agora. Olha esse outro exemplo aqui. Esse exemplo número 6 tem 4 linhas e 4 colunas. Né? O exemplo número 6 tem 4 linhas e 4 colunas. Identifiquei o do 5, hein, jovens? Olha para a primeira coluna, tem que olhar para a matriz toda, né? Olha para a primeira coluna, desculpa, para a primeira linha, para a segunda linha. Soma os dois. E olha para a terceira linha. Soma a primeira linha com a segunda e olha para a terceira. Você gera a terceira, né? São múltiplos. São múltiplos. L1 mais L2 igual a L3. É interessante você ter conhecimento sobre isso para você não precisar estar fazendo conta aleatória. Né? Olha o nosso exemplo número 6. Vamos verificar primeiro. Vamos ver. Né? Será que eu tenho que... Quem é que eu somo aí para gerar aqui?
2 vezes a primeira coluna. Peguei a primeira coluna e multipliquei por 2. Mais a segunda coluna. E eu gerei a terceira coluna. Olha aí, jovens. Muitas situações aí complexas, né? Para você não precisar fazer o cálculo, bater cabeça com conta. Tá certo? Olha esse outro, jovens. Quando uma das filas é combinação linear de outras filas paralelas. Quando uma das filas é combinação linear de outras filas paralelas. Meu povo, bebam água, viu? Garganta aqui sequinha. Beleza, bebam água, jovens. Chama na água. Muito bem. Beleza. Ei, eu sei que é complicado, né, você identificar essas situações, essas combinações, né? Beleza? Mas é melhor você bater cabeça analisando isso do que você for fazer a conta para calcular o determinante e o determinante dá zero. Tem uma galera que é preconceituosa, né? Mas isso aqui, gente, é para você evitar conta desnecessária, né? Tem uma galera que quando faz uma conta enorme que acha a resposta igual a zero, fica zancada, mano. O povo aí que fica zancado, né? Faz uma conta grande e tal. Beleza, aí achou a resposta zero. Aí fica assim, meu Deus do céu, rapaz, não acredito não. Essa conta desse tamanho para dar zero. Aí, oxente, é um número qualquer, meu povo. É um número como outro qualquer. Qual o problema de vocês com o zero? Propriedades de determinante. Né? Olha aí. Nós temos aí algumas propriedades. A gente voltou para o determinante que tem 2 linhas e 2 colunas. Qual é a propriedade? Vocês percebem que a primeira linha, se eu multiplicar ela, né, ela vai lá ao quadrado, ela levar seus elementos ao quadrado. Eu tenho a segunda linha, né? Se eu trocar linha e coluna de posição, matriz transposta, né? Matriz transposta, o que é linha vai virar coluna, o determinante continua o mesmo. Olha aí, tá aqui, ó. Eu não sei quais são os termos, mas eu garanto que o determinante é 10. Se eu troco, né, linha por coluna, ABC aí é linha, correto? Pois ABC agora é coluna. XYZ é a segunda linha, correto? Pois XYZ agora é a segunda coluna. RST é a terceira linha, correto? Pois RST agora é a terceira coluna. Tá? Se eu faço isso, troco linha por coluna, né? O determinante continua sendo o mesmo valor, né?
aqueles questionamentozinhos. Rapaz, e se eu trocar aqui esse termo, né, por essa posição? Se eu trocar essa linha por essa coluna, né? Eu ter a matriz transposta aqui e tal. O determinante continua o mesmo. Você não precisa nem perder tempo fazendo esta conta. O determinante da matriz é igual ao determinante da sua transposta. Ok? Transposta é trocar linha por coluna. A gente fez alguns exemplos. E agora este. Ó. Peguei aqui coluna, linha. Troquei de posição. Troquei de posição, linha e coluna. O que vai acontecer com o meu determinante? Ele muda de sinal. Ele muda de sinal. A mesma coisa aqui, ó. Troquei aqui as duas linhas. Então, o sinal também muda dos dois. Ok? O sinal dos dois também muda. Né? Quando trocamos a posição de duas filas paralelas, o determinante troca de sinal. Ok? O determinante troca de sinal. Beleza, beleza, beleza. Galerinha, estamos estourando o nosso tempo limite de aula. Tem algumas propriedades a mais, com alguns exemplos para a gente treinar. A gente desenvolve isso na nossa próxima aula. Nosso tempo é curto, tá? Nosso tempo é curto, a gente desenvolve isso na nossa próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção. Aqui eu me despeço. Até a próxima. Valeu.